pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod das Psis. Hoje estamos aqui com uma convidada pra lá de especial. Tô aqui também ao lado da minha amiga Fabi Arello. Seja bem-vinda, Fá. Olá, pessoal, muito obrigada com mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós estamos aqui com a Rafa, que é a influencer, que tem um menu de ideias. Né, Rafa? A gente está muito feliz de você ter, depois de todo o seu tempo aí, obrigada, viu? Né, disponibilizar o seu tempo aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço vocês se ajustarem aí a minha agenda de férias. É verdade, mas a gente sofre mesmo com a agenda de férias, né? Nossa, é complicado, mas obrigada pelo convite também, feliz. Eu falo que antes de ter filhos eu pensava assim, nossa, essas mães já querendo que os filhos voltem, não curtem, né? Depois que a gente tem filho, a gente fala, nossa, mas quando começa as aulas? Quando vai voltar? Quando vai voltar, né? É primordial para as mães e para eles. Sim, é um tempo, né? É verdade. E hoje nós vamos falar justamente por aí, pela maternidade, como conciliar, já que você tem um trabalho, tem toda uma dedicação no menu de ideias aí como digital influencer, e como é que você concilia isso com a maternidade, que a gente sabe que não é nada fácil. Mas antes disso, eu queria que você contasse um pouquinho de você, do menu, como é, conta um pouquinho pra gente. Eu tenho já o menu há 7 anos e meio, mais ou menos, quase 8 anos. Ele é 1 ano mais velho que a Manu, minha filha. E ele surgiu porque foram vindo vários blogs, né? De casa, decoração, essas coisas. E aí uma amiga minha, eu tinha acabado de mudar de casa, e aí eu recebia as minhas amigas e fazia uma mesa posta. Eu viajava, sempre tinha foto. Eu tirava foto assim de loja, de mercado, de tudo. O que eu achava interessante, né? Não só os pontos turísticos. Então, eu tinha muito arquivo, assim. E aí, uma amiga minha falou assim, você tá tentando engravidar, é uma profissão que você vai poder trabalhar de casa, com a criança, né? Por que você não investe nisso, né? Foram 3 amigas, assim, que, poxa, tenta, né? Aí eu falei, eu vou tentar. E assim, aí foi pra achar um nome, né? Foi mais difícil, porque eu não queria o meu nome. E antes não tinha stories, então a gente não aparecia, né? Sim. Era mais assim, o menu de ideias tá ali. Quem é? Ninguém sabe. Até hoje, muita gente ainda não me reconhece. E aí eu abri, assim, foi do nada, assim. Minha primeira postagem foi uma caneca de amor, assim, da Paçoca Amor. E aí, a partir desse dia, eu postava todos os dias. Todos os dias. Tem 7 anos. Uns 6 anos eu postava no mínimo uma vez por dia. Me dedicava muito mesmo, assim, porque era uma coisa que... É uma coisa que eu gosto muito, uma coisa que... Te dá satisfação. Me dá satisfação. Bacana. Muito, assim. Então eu comecei assim, falando de casa, um pouco de viagem, receitas. Eu fazia muita... Não tinha filhos. Então eu fazia muita comida, bolo, essas coisas. E aí ele foi crescendo para produtos novos. Aí os restaurantes que eu ia, eu também colocava. Aí veio a Manu, aí abriu mais ainda, né? Daí eu falava de livros de maternidade, roupas, viagem com criança. Daí fui abrindo, né? Abrindo cada vez mais o leque. Sim, e você foi vendo que realmente, como sua amiga falou, era um trabalho, você tratou aquilo desde o início como um trabalho, foi profissional. Foi, mas Bacana. Não financeiramente, era pra mim. Sim. A seriedade, o compromisso era de um trabalho. Isso, não, demorou para as pessoas me enxergarem, até mesmo pra permuta. Tipo, eu vou dar isso aqui pra ela pra ver se ela divulga, né? Demorou para as pessoas me enxergarem assim. Esses dias eu até tava tentando lembrar, assim, as primeiras coisas que eu recebi, assim. Eu não lembro muito bem, mas, sabe, era um bolo, um pudim. Aí eu fui começando a perguntar, mas foram muitos anos eu sozinha. Sozinha mesmo. É um trabalho que exige muita persistência, né? Foi. Eu Nem sei observo quantos hoje as pessoas que estão começando, as pessoas que vão pro digital, porque a barreira de entrada é baixíssima, não tem, todo mundo pode começar. Sim. Mas elas esperam fazer ali um mês, um pouquinho e vir muitos resultados e aquilo ali já virar fonte de renda, já virar o trabalho. Mas tem todo um caminho. Tem, e é onde a gente ganha credibilidade também, né? Onde eu acho que esse começo que eu fiz, que
eu bancava, né? Era tudo o que eu comprava, o que eu consumia, né? Eu acho que isso fez também a credibilidade. Tipo, ela não é só porque ela ganhou, não é só porque alguém pagou, era o que realmente eu gostava. Até hoje ainda tem muita coisa que passa num crivo. não, que eu acho que as pessoas falam, não, ela tá falando ali, sabe? É dela mesmo, ela não ganhou, ela não comprou. Principalmente coisas, marcas grandes, Dá né? pra perceber que é real, né? Que é uma coisa que você... Que é uma coisa minha. Sua, né? Então eu acho que isso deu muita credibilidade. Eu acho que agora você querer começar, e já querer começar com parcerias, já querer começar com até permuta e tal, aí é mais difícil, porque as pessoas percebem, não, ela tá falando... Não, pode ser também real, né? Ela tá ganhando e gosta do produto. Sim. Né? Porque eu, normalmente, quando ofereço a parceria, é alguém que eu já conheço. Tipo, né? Eu conheço o seu trabalho e falo, olha, né? Eu gostei muito do seu trabalho, né? Eu acho que é a cara do Menu de Ideias, meus seguidores vão adorar, tal. Aí, essa pra mim é a melhor parte, assim. Sabe? Eu poder falar divulgar uma coisa que eu já conheço. Compartilhar uma então, coisa eu me sinto bacana. muito mais segura. Sim. Né? Então, eu acho que o começo é bem difícil. Então, eu acho que se fosse para eu começar agora, eu ia patinar um pouco ainda. Sim. Por causa disso. E também hoje, porque tem muita gente entrando. Se a gente olhar 7 anos atrás, é pouco tempo, mas é bastante tempo. Antes, assim, não tinha muito, né? Tinha de casa na época. Esse de produtos novos ainda até eu nem tem muito aqui, né? Tem em São Paulo, tem bastante, assim, que eu sigo, adoro. Aqui demora para chegar, né? Os produtos. Mas na época tinha mais de roupa, né? Mais blogueiras de roupa, de moda, né? Ou quem falava de comida, de restaurantes, já quem falava de roupa e moda. E aí eu vim... E o nome, né, do menu, dá pra falar, eu posso falar do que eu quiser. Exato. Sim. Então eu não preciso ficar falar só de fechada. roupa, né, ou só de comida, ou só de Uhum. maternidade. Eu posso falar do que eu quiser. Então isso também é muito bom. Quando eu quero falar de qualquer assunto, eu posso ali, né, tá Você ali. tem espaço. Eu tenho esse espaço. Então é legal, é que eu ainda tô, né, caminhando, ainda tô nesse de ser um trabalho, as crianças são pequenas ainda, então eu também não posso me dedicar 100%, eu tenho pouco tempo para trabalhar. Eu dá umas 5 para eu fazer tudo, né? Não só o menu, né? Minhas coisas suas pessoais, coisas da minha casa, deles e o menu. Então é bem puxado. Eu imagino. É desgastante. E é o que eu fico pensando às vezes. Muitas vezes, ninguém tem ideia do trabalho que dá. Que, né, antes da gente começar, a gente tá falando de como que dá trabalho fazer um Reels. Então, você vê lá alguns segundos, mas a maioria das pessoas acham que... postou e pronto. Tanto quando eu tô assistindo, dependendo, eu curto todos. Porque eu penso, não, deu muito trabalho pra essa pessoa fazer. Eu vou curtir todos que estão passando. Sim. Porque dá muito trabalho. Dá mesmo, não. Eu falo, eu não sou tão jovem pra... Porque, né, você vê, uns jovens vão fazer... Demanda tempo, é né? muito rápido. Também não tenho, né, um estudo pra isso. Mas é difícil, às vezes, até uma foto é difícil. Né? Tá tudo tão renovando tanto que entra algumas coisas novas, você fala, gente, como é que eu faço isso agora, né? Você vê que tá todo o tempo tá colocando uma coisa nova, né? No Instagram, Ele enfim. muda até de posição, muda, né? e aí quando você acostuma com uma coisa, você tem que colocar outra. E eu ia até te perguntar, Rafa, quando você vai postar algo, dá pra perceber que é muitas coisas do seu dia a dia, isso que é muito legal, porque daí quem olha é gostoso de ver, não só pelo fato de, poxa, que legal, eu vou atrás disso que ela postou, que deve ser bom, mas também dá pra sentir que é o seu dia a dia. Sim. Né? Que é, você tá postando ali, você postou que você tava no zoológico, então assim, dá pra perceber que né, não tem um cenário, é o que eu vivo. Isso. Agora, pensando nas coisas que você posta, claro, surgiu, eu acabei vendo, ou alguém traz, você posta. E quando não tem, daí você vai atrás de uma coisa nova? Não, é que eu acho que é tão natural. É o que já eu te vem falei, é o muito? que eu te falei de que eu não ficava nem um dia sem postar. É tão natural que às vezes assim, tipo, eu tô aqui assim e pum, eu vou postar isso, sabe? Nem que seja nos stories, não falta conteúdo, sabe? Ou alguém te manda alguma coisa diferente que viu? Eu consumo muito também, entendeu? Tá. Não é só
a propaganda, o comercial. Eu consumo muito. Então, tipo, a Casa Natural, por exemplo, é uma coisa que eu faço a festa lá, né? Eu gosto muito, como eu disse, eu sou formada em nutrição, então eu tenho esse lado mais da gordice, mas eu também adoro uns produtos mais low carb, E o que sabe? tem de gostoso no saudável, né? Que eu acho que é o que muitas pessoas não conseguem fazer essa associação. E tem. Tem. E aí eu fuço lá e eles trazem muitas novidades. Então, eu, tipo, tenho muito produto em casa. Às vezes eu não dou conta nem de postar Legal. de tanta coisa que eu tenho, assim, sabe, deles. E eu também, muita coisa eu não posto, né? Eu escolho o que eu posto aqui, né? Tipo, hoje eu ainda não postei o passeio que eu fiz com as crianças. Não deu tempo, eu ainda não postei. Então, se eu não postar, ninguém vai ficar sabendo onde eu tava, né? Então, eu consigo omitir. Não omitir, escolher, selecionar mesmo o que eu vou postar, né? Hoje, sei lá, eu comi uma salada, eu vou postar aqui. A sobremesa eu não quero postar, não vou postar, né? Mas é muito natural. Então, assim, mas acontece, lógico, de eu falar, poxa, hoje eu queria postar é o que eu te falei, eu sou bem tímida, então eu não falo, nossa, hoje eu tô com vontade de comer um lanche, vou ligar lá, oi fulano, você quer fazer uma parceria que eu tô a fim de comer um lanche? Eu não faço isso. Não, mas aí você pode pedir o lanche, daí você posta sobre o lanche, se você gostou, Isso. né? Sem a parceria. Sem a parceria. Acontece muito. Acontece muito, né? Acontece muito. Mas também acontece de eu falar, não, eu hoje vou comer E não vou, na né? embalagem aqui, Sim. não vou colocar um prato, não vou colocar Sim, nada, vou comer no verdade. sofá e não vou divulgar. Sim, porque é importante Acontece. ter essa separação. Geralmente eu observo muito algumas blogueiras que eu sigo, que eu gosto. É importante fazer a separação do offline. Porque senão acaba... Eu começo a fazer essa leitura até da saúde mental. Acaba interferindo na sua saúde mental, no seu dia a dia. E pensando aí que um dos ganchos é com a maternidade, eu acho que se não tiver alguns filtros, começa a ficar muito danoso para você, talvez para a estrutura da sua família. No começo da pandemia, por exemplo, eu recebia muita coisa, mas muita coisa. Tava todo mundo ali muito agitado, né, para poder divulgar, tentar sair do sufoco, continuar né? convertendo venda, alguma coisa assim. E era assim uma coisa atrás da outra mesmo, assim, tipo de começar a empilhar coisas e eu precisava postar, sabe? Sim. E aí, assim, Rodrigo, pelo amor de Deus, fica com as crianças porque eu preciso postar, é uma coisa que vai vencer, sabe? Era uma coisa desgastante mesmo. Sim. Né? Então, foi aí que deu um tempo que eu falei, nossa, não dá mais, não dá, eu não consigo, eu não dou conta. Então, e até pra eles mesmo, né? Eu tenho várias fotos, tipo, eu tentando filmar e vai uma mão, ou falando no fundo. Então, eu não consigo. Então, às vezes o Rodrigo fala, vamos comer tal coisa, e você vai pedir em tal lugar? Porque as pessoas já me conhecem, né? Então, às vezes eu não preciso pedir, e nem eles. Eu faço o pedido e eles não me cobram. Sim. Entendi. Aí eu falo, Rô, pede em outro lugar, porque hoje eu não quero trabalhar. Sim. Não quero trabalhar, sabe? Tipo, eu não quero montar uma mesa, eu não quero tirar foto, eu não quero mostrar o que eu tô comendo, né? Você quer viver aqui, Não é sempre que eu quero isso, né? Então, eu consigo separar bem, assim, sabe? Mas eu gosto de divulgar, ainda mais quando é uma coisa boa. Sim. Né? Sim. Quando é uma coisa muito boa. A impressão que me dá é que você entra muito numa linha de compartilhar coisa boa com os seus seguidores. Eu falo, nossa, seja isso eles vão gostar. um serviço, seja um produto, seja uma receita, mas é uma coisa boa que você quer levar para eles. Sim. E eu tô num momento do menu muito complicado, porque ao mesmo tempo que eu quero que ele cresça profissionalmente, que as pessoas me vejam como um profissional, não como uma pessoa que não tem o que fazer e tá ali divulgando né, as coisas. Ao mesmo tempo, eu não quero perder essa essência de, tipo, não, ela posta realmente só o que ela gosta, sabe? Então, eu fico naquela, o que eu faço? Não, eu vou postar só o que eu quero, sabe? Tipo, não... Porque eu não quero perder isso. Não quero que vire uma coisa também que as pessoas falam, não, ela tá só no... Ela tá engatada ali, ela só quer trabalho. Então, eu não queria que perdesse isso, sabe? Por isso que eu falei pra vocês que o melhor pra mim é quando é uma coisa que eu uso. E aí essa pessoa fala, Rafa, nossa, você é tão cliente aqui e tal, você não quer divulgar? Então isso pra mim é o mais legal, sabe? Uma pessoa que me contratou, mas que eu já sou cliente. Isso pra mim, assim, é o mais, sabe, flui, assim, sabe? Sim, é leve. É mais leve.
quando é post, assim, um exemplo, sei lá, do Zoo Park, que eu fui ontem. Por incrível que pareça, tem muita gente que não conhece. Sim. Gente nova, né, que veio pra região, né? Eu falei, nossa, eu preciso fazer um post sobre isso. Lógico, eles não me conhecem, nem sabem quem eu sou. Eu também até poderia tentar, né, um dia oferecer, mas não ia dar tempo, tipo, precisava fazer isso logo. E aí eu pensei, eu preciso dar essas dicas, né? Porque tem muita gente que não conhece. E aí, tá perdido, sem saber onde levar as crianças, sem saber o que fazer. E tem lugar legal. Não sabe preço, não sabe que tem que comprar antes. Aí eu pensei, nossa, eu preciso fazer isso. Então, tipo, isso eu consigo fazer muito sem pensar, sabe? Tipo, com um barulho de televisão. Ou deitada antes de levantar. Uma coisa rápida. Agora, se você me contrata para falar de você, sabe? Do seu atendimento, do seu... Diferente. Eu preciso colocar seu telefone, preciso colocar seu endereço, eu não posso esquecer de nenhuma... Sabe, é uma coisa que você depende daquela propaganda, daquela divulgação. Então, isso... Aí eu preciso de concentração, eu preciso de uma foto legal, eu preciso de... Aí é mais difícil pra mim, né? Porque, como eu disse, eu tenho esse tempo. Às vezes as pessoas falam, eu vou te mandar esse pão e tal. 6 horas da tarde. Tá. Aí eu falo, mas não tem luz. Eu já não sou fotógrafa. Se não tem luz, vai sair eu não vou conseguir mostrar o negócio, sabe? Então eu passo vários apertos, assim, que as pessoas nem imaginam que a gente passa, sabe? Às vezes eu tenho várias fotos, tipo, eu tô aqui montando uma foto aqui, assim, ó, é brinquedo, assim, brinquedo, papel, tudo que você pode imaginar. Mas eu não tenho o que fazer, eu tenho que ter aquela foto ali, porque tem gente que fala, não, eu quero nesse dia, tal horário. Tem toda uma estratégia. Tem. Que é uma coisa que também as pessoas não imaginam. Não, acha que é ali, né? Não, tem. Às vezes eu posto um negócio, a pessoa fala, ai, não acredito, eu não tenho esse sabor disponível. Eu falei, mas eu acabei de postar, as pessoas querem o que eu tô comendo ali, né? Então eu sempre pergunto, você tem o estoque, eu posso postar hoje? A gente combina um horário, né? Tudo bem pra você esse horário? Às vezes eu gosto de postar à noite, a pessoa gosta de postar de manhã, pra ela é melhor. Sim. Então tem, né, todo um esquema que a gente combina. Sim. Que nem esses dias você deve ter visto a polêmica da Boca Rosa com a programação dos stories, das postagens. E um dos pontos são os stories que aparece o filho, que aparece o Cris. Eu Que não ela sei falou que quem é. limita os stories. É aquela que apareceu uma tela atrás? Isso, quadro? isso. Ah, sim. E aí, Não lembrava o nome. E aí as pessoas caíram matando porque ela falou que tem os stories que ela vai mostrar o filho. E depois ela foi falar, gente, ele é uma criança. Eu não posso postar ele o dia inteiro, o que ele faz, uma porque isso aqui é o meu trabalho, outra porque eu não vou expor ele o dia inteiro. Tem que ter uma programação. E aí as pessoas, elas se surpreendem porque elas pensam que você levanta e vai fazendo seus stories, vai fazendo as suas postagens e que não tem um profissionalismo por trás. Não, quando eu falei, mas gente, lógico, delas, né, é milhões envolvido. Se elas não tiverem um roteiro, uma coisa, tipo, um ritmo, né, como é que... Eu não tenho. Mas talvez você queria, talvez? Não, né? Pelo fato de como você vive? Não, eu gosto de ser bem natural Porque dá mesmo. pra perceber isso que eu acho que é o gostoso, né? Você não segue aquela questão, nossa, eu postei 20 stories, porque eu preciso postar 50, senão não dá certo. Não. Senão eu não vou ganhar seguidores, senão vai cair, não é verdade? Não. Isso eu nem tenho. Você nem faz essas contas. Não. As pessoas falam, nossa, é que você vai postar? Eu falo, não, o quanto puder. Se eu conseguir te apresentar em 15 segundos, tudo bem. Agora, se eu precisar de 10 stories pra falar de você e do seu produto, eu vou falar. Eu não vou ficar, só 3, só 4, só 10. Não. É que as pessoas cansam, né? Sim. Então, mas às vezes eu me empolgo, né? Eu vou postando. Mas eu acho que não. As pessoas também muito me perguntam se eu... É que agora eu tenho postado muito pouco. Muito pouco no feed, porque o Instagram não aceita mais foto. Até eu falei, não, eu vou postar uma foto, porque eu sei que as pessoas fuçam quando precisam de alguma coisa. Mas dá um desânimo, né? Você postar e não entregar. Tá então a foto... E acho que hoje parece que falou de mais uma atualização que vai mudar mais ainda, né? Tá vendo? Eu tô por fora, né? Quase não entro. E aí o vídeo eu não consigo fazer, nem sempre eu consigo fazer, editar, falar. Então
eu não consigo. Eu tenho aqui um produto que eu acho que eu já comi faz uns 10 dias, daqui a pouco ele nem vai ser novidade mais, e eu não consigo falar sobre o produto, né? Então, vai ficando aqui. E as pessoas me perguntavam se eu fazia tipo, segunda-feira eu já fazia. Hoje eu vou postar o café, amanhã eu vou postar um pão, quarta um japonês, quinta uma pizza. E aí já deixava os posts prontos e só ia soltando, né? Falei, nossa, seria perfeito. Mas eu não consigo. Facilitaria, né? Não, eu não consigo, porque é muito natural que eu falei, Sim. sabe? Hoje eu falo, não, hoje eu quero falar sobre um chocolate. E aí, se eu fuçar aqui, no meu celular, nas minhas vai achar um 63 mil fotos, eu acho um chocolate que eu nunca postei, que eu comi, eu adorei, e na hora passou e eu não postei. Então, eu consigo achar, sabe, umas coisas legais aqui, mesmo no meu celular, e que eu tô com vontade de postar. Mas eu, ultimamente, tô fraca pra postar no feed. E como é que fica a combinação com os seus filhos? Como é que você consegue separar o momento deles do momento do seu trabalho? Você Não consegue tem muito, né? Não tem. Porque o celular tá sempre aqui com a gente, né? É o tempo inteiro. Eu até tenho comentado com meu marido que eu deixo o celular longe. Não é que eu deixo no meu bolso, no silencioso. Porque que nem eu tô aqui, eu tô olhando o tempo inteiro as mensagens que chegam, né? Então eu deixo longe mesmo, assim, longe de mim. Quando eu preciso, eles precisam, sabe, de mim, eu deixo carregando, eu largo mesmo, porque senão é um vício muito grande, né? E eu recebo mensagem o tempo inteiro, né? Rafa, onde eu encontro isso? Rafa, é o tempo inteiro. E aí é aquela ansiedade que a gente olha e fala, não, deixa eu responder. Olha lá, minha mãe, sabe? É aquela... Sim, o imediatismo. Então eu tenho deixado longe, mas fica ali, né? Fica com eles. Eu não sei se eles entendem muito bem o Quantos que é. anos eles têm, Rafa? 3 e 6. O Miguel tem quase 4 já, né? Você tem essa página só, ou você posta em alguma outra sua? Eu tenho uma pessoal. Ah, você faz nas duas, então. Não, eu não entro mais. Ficou um pouco desatualizada, assim, né? É pessoal mesmo, assim. É que nem se fosse um Pra close família. friends, isso. Mais pra família. Mas eu quase não posto, porque A família deve olhar todo minuto de 10, né? todo mundo olha ali. Aonde que a Rafa tá? Deixa eu olhar lá, ninguém vai olhar no Esses outro. dias fui gravar com a Karina, e aí eu levei as crianças, porque nós estamos de férias, eles estão de férias, os dela também. E aí eu levei só que eu não conseguia fazer a divulgação, as fotos, vídeos e postar. Eu falei, cara, eu vou então filmar tudo, tal, depois eu posto. E eu postei, só que eu postei que eu cheguei lá. E esqueci o celular, porque depois que eu terminei o trabalho, a gente ficou com as crianças, tal, eu esqueci o celular. Meu marido foi até o lugar e falou, eu vim aqui, até a casa da Karina. Aconteceu alguma coisa que você parou de postar? Você falou, cheguei, e não postou nada? Então, tipo, ele me acompanha pelo menu, me vigia, né? Pelo menu, ele falou, você não vai? Eu falei, não, o que aconteceu? Eu liguei e você não atendeu. Eu liguei pra Karina, você não atendeu. Alguma coisa aconteceu. Falei, aconteceu que eu estava longe do celular. Sim. Né? Então, mas acabam que acompanham, quer saber onde eu tô. Aqui às vezes eu posto atrasado, que nem hoje eu não postei o passeio que eu fiz. Então eu vou postar a hora que eu posta chegar. depois. Amanhã, né? Um TBT. Então. Mas eu não sei se eles entendem muito, que nem hoje eu falei pra ela que eu ia vir pra ele não entendeu, ele não entende mesmo. Mas ouvindo, né? Aí ela falou, mas o que é? Daí eu falei, é aquele que a mamãe aparece no YouTube. Daí ela, ai, e eu posso ir? Eu falei, não, filha, primeiro que é hora de você dormir, e segundo que não é pra criança. Mas você vai falar sobre o quê? Eu falei sobre o menu de ideias e sobre maternidade. Você vai falar de mim? Não, a primeira ela falou, você vai falar de mim? Eu falei, vou. Mas primeiro de mim? Eu falei, mas o que você vai falar de mim, mãe? Eu queria tanto poder ir. Daí eu falei, não. Então, tipo, ela gosta. Ela não é aquela... Ela pede pra aparecer. Pede pra dar dica. Né? Ela, posso falar sobre meu livro? Sabe? Às vezes ela fala. Mas não sei se ela tem noção. Ela pergunta, quantos seguidores você tem? Porque eu acho que os amigos falam sobre TikTok, essas coisas. Sim. Aí eu falo, ela, nossa, mas é muito? Eu falei, é. Aí ela fala, e você tem TikTok? Eu falo, não tem. Eu tenho até, mas eu não tenho instalado, né? Mas aí ela fala, por quê? Sabe? Tipo, ela tem uns... Mas não sei se ela... Às vezes ela vê, nossa, mas por que você recebeu? Por que você tem que gravar? Por que você tem que falar?
porque tem que tirar foto, mas não sei se ela entende, assim, sabe? Se ela entende que é seu trabalho. Não, eu acho que ela Isso até ela entende entende. que é, que a gente fala, né? Tipo, não, é um trabalho, eu preciso gravar por isso, não pode abrir por isso. Mas eu não sei se ela entende que é muita gente Ah, Sim. tá, sim. que vê, sabe? Eu acho que não, pela Ela idade, perguntou, né? mas você acha que essas pessoas. Você vai falar de mim? Ela falou. Eu falei, vou. Você vai falar primeiro de mim? Porque eu sou mais velha. Daí eu falei, vou. Aí ela falou, mas você acha que eles me conhecem? Eu falei, sim, Manu. Porque como eu uso máscara, nem sempre as pessoas me reconhecem. Às vezes reconhecem eles primeiro na rua, assim, sabe? Sim. Daí eu falei, conhece o Miguel também? Conhece o Miguel? Eu falei, conhecem, Manu, conhecem você também. Então, tipo, eu acho que ela gosta, assim, dessa. Né? Mas eu não até sei porque se ela vê tem você uma noção. fazendo isso com naturalidade, é automático que ela acaba gostando também, né? Sim. E eu ia te perguntar também, Rafa, como é que você faz para ter o controle deles referente à internet? A ficar na internet, a jogar um jogo, a baixar um aplicativo, a gostar do TikTok, a gostar de ficar no YouTube. No YouTube eles ficam mais porque tem na televisão, né? Até hoje mesmo eu falei pro Rodrigo, eu falei, a gente podia tirar o YouTube da televisão um pouquinho, né? Porque assistem umas coisas E bobinhas, é que às fica a vezes, gente né? que é adulto escutando, né? Eu sei porque eu tenho uma filha também, você fala, nossa, eu não aguento mais a pessoa falar, né? É, umas coisas bobas, né? Assim, às vezes. É que a criança gosta, Eu né? acho que desenho é muito mais legal, né? Mas eles não têm celular ainda, né? Eles têm um tablet. E aí eles só podem usar de fim de semana, um pros dois. Então eles dividem. Ah, eles dividem, legal. O Rodrigo queria, né, ter comprado um pra cada um. Eu falei, não. Até tem um que é velho, mas aí a Apple não deixa baixar, né? Então tem só jogos antigos. Então eles, tipo, aposentaram Sim. o iPad velho e só querem o novo. E aí eles dividem. E senão eu ia perder os filhos, né? De fim de semana. E aí agora a minha meta é pôr tempo. Mas assim, sabia que eu acho que eles deram uma. Eles jogam o que eles querem lá e tal. Ou assistem. E depois parece que eles deram uma. Uma enjoada? Tipo, esse negócio do fim de semana foi a melhor coisa, assim, sabe? E em restaurante também, primeiro, né? Eu tento tudo. Eu levo coisa pra pintar, massinha. Mas chega uma hora, às vezes demora muito, né? Aí Sim, daí também a internet acaba. não dá também pra viver, eu acho, sem Eu ia falar nada. isso agora pra você, até porque a gente tá nessa, né? Hoje é assim que funciona, né? Sim. E eles são muito rápidos, né? E a internet, esses vídeos rápidos, acaba prendendo muita atenção, né? Sim. Esses dias eu estava vendo a entrevista de um professor de neurociência. E ele falando quanto que ele tinha o desejo de não oferecer telas para os filhos. Mas aí ele começou a pensar que ele ia estar deixando os filhos dele de fora de uma coisa que todas as crianças, todos os adolescentes estão consumindo. Então aquilo poderia gerar mais mal-estar nos filhos dele, só os filhos dele não terem contato com as telas, quando tivesse com os outros amigos. E aí ele falou que o caminho que ele vai é meio esse que você falou, que eu acho que é também o que a Fá vai, de ter ali uma moderação, ter um controle, uma supervisão, para não ficar tão imerso, tão envolvido com a tela, mas também para não ficar totalmente de fora, porque hoje nenhum adulto fica totalmente de fora. Não, tem como eu deixar a trabalho com criança. isso. Então, E o meu marido também trabalha muito com isso. Ele é advogado, mas é o tempo inteiro. É final de semana, é respondendo, noite. tendo, né? O que a gente usa bastante. O WhatsApp, né? Usa muito. Então ela vê muito. Eles, né? Eles percebem muito. Às vezes quando eu falo não, mas você tá. Né? Então já rola essa. Aí eu falo, mas eu tô trabalhando. Aí, às vezes, ou então eu falo, não, ela tem razão. Eu cobrei Vou fazer e aí rápido eu e tiro. terminar, né? Sim. Mas eles. E aí tem a televisão, né? Mas mesmo a televisão, né? Eu já tirei um monte de coisa, assim. Uma vez ela gostava de um desenho, eu achava a menina. Era desenho mesmo. Meio adolescentezinha, assim, sabe? O desenho. Aí eu falei, eu sei, deu dó, porque a gente coloca no lugar uma coisa que a gente gosta muito e a mãe do nada tira, né? Eu falei, Manu, eu não acho legal o que essa menina fala. Falava meio uns, sabe, tipo, droga, não que eu não fale palavrão, mas tipo, né, eu falei, nossa, eu não tô achando legal. Ó, esse desenho, eu nem lembro mais o nome, você não vai mais assistir. Então,
Até a televisão a gente tem que ficar, Sim. né, desenho bobinho, mas a gente tem que ficar de olho. Mas eles adoram, né? Sim. Televisão, filme. Televisão é um pouco mais fácil, eu acho, porque a gente acaba ouvindo e participando daquilo que está assistindo do que quando a criança está aqui. Né? Porque daí você consegue ver o que ela falou, daí você que volta, né, pra televisão. Agora, quando tá aqui no quarto, é muito individual, né? Sim. A tela. Daí eu acho que é mais perigoso, vamos falar. Não só pelo tempo de tela, mas pelo conteúdo, né? Que tá assistindo. Ainda mais criança hoje, na idade da sua, da Manu, não sabe escrever muitas vezes ou fala. E daí a gente acha que tá escrevendo uma coisa e a pesquisa vai trazer outra, né? Sim. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Na televisão também, né? No YouTube Na televisão também, porque aparece. você fala ou você escreve, né? Do nada e às aparece, vezes fala assim, errado uns- e daí vem outra coisa, né? Porque a internet acaba puxando um monte de coisa, né? Sim. Na época teve aquela batatinha frita lá, Sim. né? E aí às vezes aparecem uns vídeos de youtuber infantil fazendo a brincadeira, né? Aí o Miguel fala, mãe, esse eu não posso, né? Não. Mas por que você assistiu esse filme? Aí eu falei, eu assisti porque... Aí ela falou, esses dias ela falou, na escola falaram que vai lançar o 2, você vai assistir? Tipo, então... Aí como é que é? Você faz a criança ali numa Não dá, você bolha? vê na escola, Na falou que escola vai eles assistir, né? comentam. Sim. Sabe, na escola acaba que surge isso, né? Daí eu falei, não sei, acho que eu vou assistir, mas por que você vai assistir e eu não? Porque você é criança, ainda não é pra sua idade, né? E quantos anos tem sua filha? Minha tem 7. É muito curioso, são muito curiosos, né? Sim. Então eles fazem muitas perguntas, muitas. Então, que nem hoje foi a primeira vez que ela me interrogou, sabe? Falou assim, milhões de perguntas, como que ia ser, o que que eu ia falar, por que que ela não podia vir, se um dia ela pode vir. Então foi a primeira vez, porque ela tá cada dia mais curiosa. Sim. Então acho que logo ela começa a entender mais ou menos assim Sim, o que sim. eu faço, né? Mas eu não queria que ela fizesse acho igual. Por quê? Eu acho que assim, é que eu sou muito feliz com o que eu faço. Sou bem realizada em a profissão que eu escolhi pra mim, eu não me sentia feliz o quanto eu me sinto assim. Mas é porque eu acho que é difícil entrar, né, nesse eu não sei, eu acho que você se expor é difícil. É que eu tenho muita sorte. Graças a Deus eu tenho sorte, assim, não tem ninguém que fique me xingando, ou falando, ou quando não concordam. Não que eu não aceite isso, claro. Sim. Ninguém pode aceitar. Eu falar que, sei lá, meus filhos usam tela só de fim de semana. Uma pessoa vem falar, não, é errado. Ok, é errado, eu aceito a crítica, né? Mas é tão raro isso, sabe? Mas acontece, né? Você vê essas influencers famosas. É que também né? acontece a diferença de eu falar de um produto, né? E quando a gente vai trabalhar e eu sou o produto. Sim. Então, quando você é o produto, é mais difícil. Né? Porque daí acaba vindo muitas crenças das pessoas, o que elas acreditam, o que elas acham, e vem pra cima mesmo, né? Vem falar da sua imagem, vem falar por que você tá falando de graça, daquilo. né? Sim, A pessoa, sim. tipo, uma coisa desnecessária. Mas eu preferia que ela fosse para outro lado. Eu preferia que ela ficasse mais... Assim, não atrás, né? Porque eu acho que hoje qualquer profissão Precisa, né? tá ali, né? Psicólogo, Sim, advogado. sim, Tem sim. ali o Instagram, a sua divulgação. Hoje que o digital tá para todo mundo. Mas, eu acho que... Eu tenho a impressão, é que nem a gente falou um pouco mais pro começo, que fazer esse filtro do estar ali boa parte do seu dia e de uma forma que você não adoeça e que você não perca o offline, não deixe de viver os momentos offline, de não postar, é um filtro muito delicado. Mas eu acho que quando você não tem a obrigação, uma pessoa te contratou, é sim. mais fácil. Sim, com certeza. Né? Eu não sinto isso, tipo, nossa, hoje eu não postei nada, ou nossa, eu não postei o que eu comi, sabe? Eu não tenho essa obrigação, porque não tem ninguém ali me cobrando, né? Sim. Que nem a gente tava falando dessa moça, como é que ela chama? A Boca Rosa. Que tem, tipo, ela A precisa maquiagem. estar ali postando Sim. uma rotina, uma coisa, mas eu não tenho isso, então eu posto se eu quiser, Sim. ou quando é trabalho, aí tudo bem, Sim, né? sim. E as pessoas não sentem falta quando você não posta? Sentem. Porque a maioria das que eu acompanho, quando elas não postam nada, eu fico, nossa, Será que aconteceu alguma coisa, com ela? né? Quando a gente pegou Covid, algumas pessoas perguntaram, porque perceberam que eu não saía, né? Eu postava da minha casa. Aí algumas pessoas falaram, eu estranhei mesmo que você não foi em tal lugar, eu A estranhei. gente nem imagina, né? Que a pessoa sabe.
Eu não sou de postar quase nada também. Muito difícil pelo dia a dia da correria do consultório, de às vezes atender 10, 8, 9 pacientes por dia e atendo criança, a maior parte, adultos também, mas aí é muito cansativo. Você fala, nossa, eu montei esse jogo, montei isso, aí vou tirar uma foto. Aí o celular tá lá e a criança tá aqui. Você fala, deixa quieto. E daí vai indo, né? Então, assim, é difícil mesmo quando você tem, né? Tem que ser... É um trabalho bem persistente, não é fácil. É que pra mim, eu acho que E já quando tá vira mais automático, né? isso que eu penso. Se virar automático, fica mais fácil. Sim. Mas quando a gente tem essa cobrança, fica assim, né? Mas eu vou postar só isso? O que será que a pessoa vai pensar? No meu caso, por exemplo, né? Mas eu vou falar sobre isso. E daí vai deixando, né? E daí acaba ficando. É que você tem o seu trabalho é atender. Atender, Aí né? esse de postar e tirar Seria uma mais foto é um complemento. É um complemento. E daí então, pra você acabo- não é uma obrigação. Eu acabo escorregando bastante. viu, Então, pra Rafa? você, o Muito. principal é ali, né? Muito. E pra mim, não. O meu O principal seu é principal esse. é ali. Então, Isso. é muito difícil que as pessoas falam, nossa, eu comi e esqueci de tirar foto. Não existe isso. Eu tiro foto até do que eu não vou postar. Como eu te disse, se eu fuçar aqui, eu tenho... É natural. Eu tenho Sim. foto pra achar. Mas pra mim é uma coisa que eu gosto muito, né? Pra você não, o seu trabalho principal é atender, Sim. né? Mas pra mim ficou bem automático, sabe? Bem... Mas eu admiro, porque eu acho difícil, sabia? Eu não acho fácil postar. Não. Nem o Stories, nem o Reels, nem o Feed, nada, na verdade. Não, eu também acho difícil. Muita coisa eu acho difícil. Principalmente quando a gente é contratada, como eu te falei. Tem dia que eu falo, deixa aqui, eu coloco uma fotinho aqui, eu coloco nem Não, precisa daí de mais legenda. ainda, porque daí a pessoa tá esperando, né? E ela vai ficar ali olhando se você postou, o que a Rafa postou, o que ela falou, Sim. o que Aí veio é de difícil. resultado disso, né? Porque as Aí é pessoas também estão difícil. buscando esse resultado, né? É um peso, né? Sim. Mas é um peso que toda profissão tem. Sim. Né? Sim, sim. Que é legal quando é assim, que nem eu falo, postar no natural. Mas eu também acho, antes, agora não, agora umas pessoas mais, assim, estão profissionalizando mais, mas antes as pessoas falam, não, faz como você quiser. Fala o que você sim, quiser. Hoje não, né? Hoje não, hoje elas estão mais, não, eu preciso que você fale isso, preciso que você poste isso, preciso Estão que mais você preocupadas também com o trabalho delas, como é que vai mostrar. Isso é importante também, né? Com a conversão, Mostra né, também, que aquilo vai ter. Mostra também uma Às preocupação, né? às vezes eu falo isso, sabe? Eu falo, às vezes você não quer me direcionar, porque Mais fácil, né? eu fico perdida, né? Não sei o que posso Até mostrar. porque ela que conhece o produto dela, né? E o que tem de bom. Mas que é o que eu falei, eu gosto muito mesmo, assim, tenho um prazer mesmo, tipo, me encontrei. Mas não é fácil esse de não ser reconhecida, né? Sim. De todo mundo achar que é... Eu acho que tem muito isso, de achar que eu sou uma pessoa que faço só por hobby, porque eu não tenho o que fazer, Sim. né? Então, é complicado. Às vezes até eu falo, essa semana eu tô caridosa. Porque eu falo, ai, Rafa, será que você não pode postar pra mim tal coisa? Uhum. Eu posso. Ai, Rafa, olha, sabe? Então Essa tem... semana você tá caridosa? Então eu tenho tempo ainda, quinta e sexta. Não, tipo, tem semanas assim que as pessoas ficam, ai, será que não, sabe? Tipo, Aquelas porque que não pede pra leva Rafa, como mas um não faz nada, trabalho, né? Não pede como... Como um trabalho. Sim, sim. Então, isso é o mais difícil, assim, pra mim. É a parte que você menos gosta? É porque é a parte que você não é reconhecida, né? Sim. Você tá ali fazendo, você se esforça, você... Ou pensa que é uma coisa rápida, né? Que nem, ai, faz rapidinho, né? Faz pra mim, me ajuda. E qualquer não é foto, tão rápido. né? Não é bem assim. Não tem problema. Eu acho que isso é o mais difícil. O mais difícil. E o tempo, né? O tempo também. Até quando você me convidou, que eu fiquei pensando, né? Você tá no seu consultório e aí você trabalha da 1 às 5. E aí você tá ali, focada ali. Uhum. Né? Eu não tenho muito esse foco, Sim, né? Porque eu não saio da minha casa. verdade. Para editar, por exemplo. Para gravar, para editar. Esses dias eu sentei assim, falei, eu vou ficar aqui e vou editar esses vídeos, porque tá tudo atrasado, eu preciso entregar. E eu vou ficar aqui. Eu falava, nossa, quem me olha vai falar, nossa, ela tá se divertindo no celular, né? Tipo, tá ouvindo música, ela tá deitada, tipo, fuçando ali, né? Uma posição confortável. Eu falei, nossa, quem olha de fora fala, delícia. Mas Eu tem acho algum momento mais que você difícil. sente um pouco
culpa ou alguma coisa do tipo? Ah, não, culpa não. Tá. Mas eu gostaria de ter esse foco, sabe? Tipo, Sim. sair e ficar, olha, hoje eu tenho que entregar tal coisa, então eu preciso fechar a porta do quarto e ficar aqui. Eu não tenho isso. Sim. Né? Eu acho mais difícil quando é tudo em casa. Quando a gente parou e foi fazer online um atendimento, nossa, como foi difícil. A filha gritava, tô indo no banheiro, tô saindo, não sei o quê. A mãe batia na porta, porque achava que você tá ali, né? Sim. Ah, então você... Tá à disposição. entrou 10 minutinhos entre um paciente e outro, eu preciso pegar um material aqui. Ah, então você faz isso pra mim? Ah, você lava essa louça? Você fala, não, mas eu tenho que voltar, né? Então, a casa também te consome, porque você também fica preocupado, você fica olhando, né? A partir do momento que você sai e atende num lugar, não sei, mas cada um também tem gente que consegue, né? E eu não consigo também. Eu acho que eu perco o foco total. De ficar preocupada de algumas coisas que tem que fazer, né? Então, faço rapidinho, vai fazer outras coisas. Daí você se cansa mais ainda, que você faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas eu acho que o fato de você estar num computador ou num papel, essa pessoa do seu lado tá vendo que você tá trabalhando. Agora eu tô no meu celular, se eu tô Daí me divertindo ou se eu tô trabalhando, é o mesmo lugar. Sim. O celular Então eu acho que as pessoas não mais percebem difícil. que eu tô Sim. trabalhando, entendeu? Acha que eu tô ali, O celular é mais difícil porque a gente sabe que muitas pessoas têm esse vício de ficar no celular, daí acha, né, Lara, tá no celular de novo, né? Sim, pensa que é Então entretenimento. é mais difícil. Sim. Né? O meu marido trabalha muito em casa agora, mas ele fala, tô numa reunião, tranca a porta. Eu jamais posso fazer isso. Jamais. Ele também passa por uns apertados, né? Esses dias eu não lembro onde eu tava. O Miguel entrou, papai, a Manu fez cocô. Ele, tipo, numa reunião. E todo mundo riu e tal, porque não tinha o que fazer, né? Ele falou, ai, Rafa, eu nunca passei tanta vergonha. Eu falei, acontece, tá em casa, todo mundo viu que ele tava em casa. Ele passa uns apertados, passa, mas ele tem esse momento de concentração, de ficar sozinho, né? Enquanto eles estão lá, não. Tanto é que o menu de ideias tá parado esses 15 dias, assim. Eles estavam indo nas férias, né? Parado assim tipo, eu não entreguei o que eu precisava entregar. Sim. Eu até falei, esse chocolate eu não consigo gravar, sabe, um vídeo falando sobre ele, porque grava o Reels, né, com a minha voz. Não consigo sair, né, todo lugar que eu tô conseguindo ir, então é mais complicado isso. Mas sabe qual que é a percepção que eu fico um pouco? A gente falou sobre a sua maternidade e eu imagino que deve ter aí muitas mães que te acompanham. E é interessante justamente isso, tirar um pouco esse peso e mostrar que vai ter dia que você não vai conseguir, vai ter dia que não vai dar para fazer e que não tem porquê se sentir péssima, não tem porquê se sentir a pior pessoa, a pior produtora de conteúdo ou a pior mãe, porque não deu certo, porque não conseguiu. Eu acho que é até uma mensagem, não sei, eu pelo que eu olhei ali, você fala com muitas mães, eu assisti alguns destaques seus falando sobre a amamentação, achei bacana, tem uma mensagem muito bacana. E é interessante até para trazer essa leveza para quem te acompanha. Eu até esses dias falei que também não é porque eu quero mostrar ali que eu tenho uma vida linda, maravilhosa, que meus filhos entendem, que não, Mas eu também não gosto muito de usar o menu para ficar reclamando, sabe? Muita coisa, assim. Eu gosto de trazer coisa boa, coisa feliz, coisa alegre. Mas eu acho também que é porque não é o principal sustento da minha casa, né? O menu. Então, por isso eu consigo dar essas pausas, eu consigo... Não, agora hoje não dá. Você pode vir aqui? Não posso. Eu acho que isso conta bastante mesmo, né? Agora, se fosse, eu ia falar, não, sinto muito. Eles vão ter que ficar com a minha mãe e eu vou ter que dar um jeito de gravar e vou ter que, sabe? Tipo, ia ter que dar um jeito. Mas eu tenho essa facilidade. Sim. Que eu acho que muda, né, o nosso pensamento. Eu vou falar porque é assim comigo. Como não é aonde vem os pacientes, então não é um lugar que você fala, nossa, que legal, quanto mais vem é o que aparece. Então não é. Então você acaba meio que relaxando um pouquinho, você né? prioriza o atendimento. Eu priorizo o atendimento. Eu não, em relação ao menu, não. Eu não sinto isso, nossa,
deixei de postar, não me sinto culpada. Ou ao contrário, acontece. É mais fácil ao contrário, né? Não me sinto culpada porque não pude ficar com eles. Ou, né, a gente poderia ter feito no fim de semana esse, né? Eu falei, não vou deixar as crianças, né, no momento para eu ir, né, trabalhar. Normalmente de fim de semana eles acabam indo comigo, que é um restaurante, né? Mas ao contrário, agora eu não tenho chefe, né? Meu chefe sou eu mesmo, então então não, eu consigo, não tem essa noia, sabe? De tipo, ai, nossa, eu preciso postar, não, eu preciso de conteúdo, não, eu preciso não. Eu sou bem tranquila em relação ao menu, sabe? Se aparecer, apareceu, se não apareceu para postar, eu deixo. Se deu, não deu, mas é que tem coisas que precisam, né? Sim. No começo você falou de uma pessoa que eu falei, nossa, eu esqueci de postar o negócio. Tipo, mas dá tempo ainda de eu postar a hora que eu chegar. Tem essa facilidade também do tempo, né? Então dá pra postar. A hora que for. A hora que for. Sim. Né? Eu sou, tipo, como eu tenho uma moça que eu faço um pedido, ela é de Bragança e ela faz umas coisas que eu gosto. É muito engraçado, porque o pedido você faz pelo Instagram e vai pro WhatsApp, né? Em alguns lugares. E aí eu morro de vergonha, porque, tipo, vai sempre 11 horas, sabe? Eu falo, ai, que vergonha. Mas, assim, é o momento que eu já tô, assim, já comi, já tomei banho e agora eu vou fazer o que eu tenho pra fazer, sabe? Vou pagar coisas que eu comprei durante o dia. E aí eu sempre mando um pedido pra ela à noite, porque, tipo, é o horário que eu tô mais tranquila, né? Não que eu não fique no celular o dia, eu fico no celular o dia inteiro, mas eu vou priorizando. Não, essa pessoa tem que é mais rápido responder. que não é, né? E a nutrição ficou onde? Só pras crianças mesmo. Tá. Só em casa. Eu falo que o menu não pode saber que eu sou nutricionista, né? Porque as gordices que entram ali. Mas a nutrição, eu gosto muito, como eu te falei, de comida, de temperos, nossa, eu acho que isso sempre foi ligado, até antes mesmo da faculdade, né? Ela me fez me alimentar muito melhor. Eu não comia salada nenhuma, legumes nenhum, fruta, só com chocolate. Tipo, a minha alimentação era bem, sabe? Não era aquela pessoa de ficar provando. Criança mesmo, sabe? Se deixasse a minha vida era nuggets quando eu era criança. E minha mãe era tranquila também, não ficava cobrando. Quer comer, come, não quer, não come. E eu aprendi a comer na faculdade, né? A hora que você aprende o porquê que você tem que comer aquilo, né? E aí com as crianças, hoje, né? O Rodrigo, tudo, a minha casa, assim, é mais... Nossa, nem graças mais a Deus. saudável. Isso sim, mas de profissão ainda não. Quem sabe quando eles crescerem um pouquinho mais, eu poder sair de casa um tempo maior, né? Mas por enquanto ficou só pra mim mesmo, né? Pra pessoal mesmo. Sim. E quais são, assim, os projetos que você tem pra você, pro menu? Tem? Pro menu, o meu projeto é cada vez tá mais conhecida, o pessoal me contratar cada vez mais para apresentar lugares diferentes, viagem, né? Minha meta de vida é viajar pelo menu. Mas a minha é manter uma alimentação mais equilibrada e o exercício, né? Porque essa vida do menu faz a gente comer um pouquinho mais. E é isso, assim, eu acho que eu já cheguei no menu onde eu gosto de estar, assim, né? As pessoas me reconhecerem, né? As pessoas quererem confiarem. Né? Mas ainda sempre tem, né? Espaço, né? Para marcas maiores, né? Aparece, às vezes, umas marcas legais, assim. Mas até uma pessoa falou pra mim, você sabe que você não pode crescer muito, porque se você crescer muito aqui em Atibaia perde, né? Porque eu gosto de divulgar as pessoas daqui de Atibaia. Sim. E aí, se vier muita gente lá sei lá, de outro estado pra cá, não é interessante. Não é interessante eu divulgar. Mas é muito legal quando vem marca grande, né?
atrás, assim, da gente. Te dá um gostinho, A né? gente não tem ideia o quanto que expande isso, né? Daí você fala, nossa, expandiu, fui chegar em outro lugar, né? Uma vez, esses dias eu fui chamada por uma marca, eu falei, não, será que é trote? Eu falei, mas não tem nada pra oferecer, por que eles iam me dar um trote, né? Daí eu falei, não é possível. Da onde que eles me acharam aqui? Né? E aí eu falei, eu vou. Se não der, né? Mas é muito legal, tipo, da onde eles me acham, assim, sabe? Sim. E então é uma meta também, né? Ser reconhecida por essas marcas maiores é muito legal. Então, E você mencionou algumas vezes ao longo do episódio o esposo. Eu imagino que ele, ao longo desses 7 anos, tenha sido muito parceiro também. meu patrocinador Da... oficial. Boa, tá. E que acabou não só apoiando, mas incentivando também nos momentos que às vezes dá uma desmotivada, porque a desmotivada vem em algum momento. Vem. Às vezes ele fala, ué, mas você não ia desistir? Não, ele sempre me apoiou desde o começo. E ele gosta também, né, de conhecer restaurantes novos, gosta de viajar. Sim. Às vezes ele vai, sei lá, na padaria, ele volta, olha, eu comprei uma coisa pro menu de 10. Tipo, ele, que legal. Sabe, tipo, uma coisa que ele acha que é diferente. Ele gosta, eu acho que até que ele gosta de aparecer. Eu que não mostro tanto, até as crianças eu acho que eu dou até não mostro o quanto o pessoal gostaria de ver, mas ele não se importa de aparecer. Às vezes eu faço umas piadinhas e publico, ele super leva na boa, fala, prova, vai comigo. Então, para ele é bem... Ele não se importa dessa exposição, assim, né? Sim. Até a gente brinca que antes eu era a Rafa, esposa do Rodrigo, né? Agora ele é o Rodrigo, esposa do Menu de 10. É bem legal, assim. Os clientes falam para ele do menu, sabe? Tá. Então, ele é bem tranquilo. Acho que todo mundo, assim, né? Aceita bem, Sim. assim. Minha mãe também, né? Bastante gente fala, eu te conheço de algum lugar. É por causa da forma também como você leva, né? Então, Sim. acaba sendo uma coisa gostosa, uma coisa que ele consegue participar. Não fica pesado, né? Não fica uma coisa ruim. Não, ele me ajuda também nessa parte das crianças, que nem Sim. hoje. Ele que tá com as crianças. Se eu preciso sair para algum lugar, gravar, ou preciso muito filmar, preciso de silêncio para fazer. Não, ele me ajuda muito, assim, muito. Às vezes ele aparece com luz, sabe? Eu acho que isso vai te ajudar. Você precisa de foto, sabe? Tipo, em restaurante, vem com o celular. Tipo, nossa, ele é super de boa. Sim. Super. Muito legal. E teve ali no começo, quando você estava, acho que, estudando a ideia, estruturando, teve alguém que talvez te jogou balde de água fria, que te desmotivou? Aconteceu? Ai, que eu me lembre, não. Ai, que ótimo. Nossa, não lembro, sabia? Acho que não, acho que eu nunca falei. Nunca ninguém me fez essa pergunta. Acho que eu não. Porque acho que eu também não falei pra muita gente, né? Tá. Eu lembro que tinham essas 3 amigas, o Rodrigo, um primo meu que me ajudou o nome. E aí logo eu já fiz, sabe? Eu não tinha muito também, né? Para as pessoas saberem se ia para frente ou se não ia. Sim. Na época, pelos anos que você falou, eu acho que tava ali crescendo o Snapchat. Nem tinha ainda. Tá. Depois que teve o Snapchat. Não tinha. Acho que o Orkut acho que já tinha saído, né? Já tinha então, era o Facebook, né? Já tava, acho, meio que saindo. Já. Eu não lembro. Depois teve o Snapchat, que daí começou a gente a aparecer os um stories. Pouquinho, né? A gente tinha que aparecer. Aí veio os stories para competir, né? Sim. Aí, quando veio os stories, foi complicado. O Instagram queria comprar o Snapchat, aí ele não vendeu. E aí o Instagram lançou o Stories. Ah, tá, então. E aí, tanto que aqui no Brasil faz muito sucesso o Stories e o Snapchat não. Mas lá fora o Snapchat é super bombado. Eu tinha bastante post, vem assim, de lembrança, né? E eu falo, eu mostro mais no Snapchat. Que eu falava, sabe? Mas eu nem tenho senha, acho que eu não tenho mais nada. Aí, quando veio os stories, pra mim, foi mais difícil. Porque eu falei, ai, caramba, eu vou ter que aparecer. Muita gente tem isso ainda, de vergonha de aparecer. Tem, né? Eu também, eu não sou muito, não, também, de aparecer, assim. Eu sou bem tímida. E como tem um produto, você grava a voz e vai mostrando o produto. Muito mais fácil, muito mais fácil. Muito mais fácil. Eu sempre brinco, eu falo, minha mão tem que estar em ordem. Agora, eu
tô aqui, ninguém nem me vê. Sim. Mas hoje eu me sinto assim à vontade, mas se você falar, você prefere aparecer ou não? Não, eu prefiro não aparecer. Mas quando foi, era muito difícil. Era aquele negócio, você ele grava e não ficou bom. Aí você apaga e grava de novo e não ficou bom. Aí umas amigas falavam, você não pode olhar pra você tem que olhar pra câmera. Eu falei, jamais. Sim. Não, eu olho pra mim, não consigo olhar pra câmera. Aí, isso também foi uma coisa que você falou que... não ficou bom, né? Quando você vai postar alguma coisa. Será que vão achar legal e tal? Sim. Isso foi uma coisa que... Quando eu comecei, eu também pensava muito, será que vão gostar? Será que eu escrevi certo? Será que ficou muito longo? Ou será que eu dei as informações certas? Tal? Eu passava para o Rodrigo corrigir. Ou seja, tipo, eu esperava ele trabalhar tal para... Aí um dia eu falei, não, eu não sou essa pessoa. Eu não sou, eu vou ser como eu sou. Aí, tipo, sabe, de escrever, sabe, a minha linguagem, curto... E sem pensar no que os outros iam pensar. E é como eu gosto de fazer. É autêntico. Tipo, não, se eu começo a filmar, aí eu falo, não ficou bom. Aí eu gravo de novo. Existe daí, né? Eu falo lá, agora nunca mais eu vou conseguir filmar. Então. Aí eu juro, eu tenho que sair, fazer outra coisa pra voltar depois. Porque eu tenho que ser de uma vez. Vai logo, né? Vai ter. Aí eu nem olho e vai e posta. Porque senão, não. Aí eu fico com vergonha, daí eu fico, não, olha ali meu cabelo, não tava legal. Nossa senhora, apareceu uma espinha. Nossa, apareceu a zona que tava na minha casa. Aí eu já não posto. Sim. E esse negócio de pensar nos outros, sempre tem alguém que vai achar interessante. Você vê ontem do Zooparque, que você pensa, quantas vezes a gente já foi? Nossa senhora, desde que a gente é criança a gente vai. Não, um monte de gente acha legal, de gente acha legal. Por isso que não pode ficar presa a alguma outras partes, né? Que vai talvez falar ou criticar. Tem que pensar realmente na outra parte que tá olhando e vai beneficiar alguém, né? Exatamente. Sempre tem alguém que não conhece, sempre tem alguém que vai compartilhar essa experiência também com você. Até o contrário. Nossa, um monte de gente me dá muitas dicas. Ou conselhos, ou... Sabe, essa troca é muito legal. É que não acontece muito no feed, né? Essa troca. É muito rápido. Stories. Então, se você não viu, né? Eu não conhecia. Depois que eu fui ver, eu peguei os seus stories, eu falei, nossa, que legal, as pessoas replicam, né? Olha, eu achei, Rafa, o que você falou. Daí eu vi a Carol, minha prima, eu falei, nossa, que legal. Né? Ela conhece lá na Itália, lá na Itália, olha que legal. Sim, isso é o mais legal. Isso eu acho mais legal, né? Eu achei aquilo que a Rafa postou, né? Que você tinha postado. Agora que eu consegui achar, eu falei, nossa, a pessoa viu, gravou. Isso que é legal. Então a gente pensa que não, né? Não, a gente acha, nossa, ninguém tá me vendo, né? Eu tô ali falando sozinha. Né? E a gente tem essa sensação, né? Nossa, e aí você pensa, 5 se as pessoas vão achar interessante, né? Eu tinha essa preocupação, será que tá interessante? Mas às vezes a coisa mais boba que você fala, não, todo mundo sabe isso. Sim. Você sabe porque você estudou isso. Mas a gente que tá aqui desse lado, não. E às vezes a gente sabe na visão dela, não da sua. Sim. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal, assim, você não pensar. Você achou interessante? Posta, sabe? Sim. Foi um caso ali que você viu, porque eu acho que sempre tem alguém que vai saber, sempre alguém que vai falar, nossa, foi legal você ter falado isso, eu nunca imaginei. Mas essa troca do seguidor é muito legal. É que muita gente só fala pelos stories, né? Sim. Tem vergonha de falar ali no feed, tem gente que consome e não posta, porque não é acostumado a ficar postando, né? Tipo, o Rodrigo, meu marido, não é de postar, e ele super compra o que os outros... sei lá, uns livros, umas coisas indicam, mas ele não é essa pessoa de ficar, nossa, olha fulano, postei, olha, eu comprei o vinho, ele não é essa pessoa. E eu tenho muito seguidor que não é assim, que me manda inbox, olha, eu comi, eu também comi, né? Mas esses que postam, ou que vêm só falar, é muito bom. É muito legal. É muito legal. É um número que a gente que tem que pensar, né? 10 pessoas falaram, mas 10 pessoas é bastante, né? Pensando em você. Sim. São 10 pessoas que seguiram a sua dica, que que aprovaram foram a sua atrás dica. para procurar, né? Que confiam no que você tá falando. Que confiam. Isso é o ponto. As pessoas 10 confiam pessoas irem nesse local já é uma grande diferença, né? Tanto para mim quanto para o lugar. Tanto para você quanto para o lugar. Mas eu acho que esse reconhecimento é o melhor.
é o mais legal. Muito legal. Ter então. esse dos seguidores, sabe? Sim. Deles irem atrás, deles pedirem o desconto. Ou quando o lugar fala, olha, você postou e esgotou. Eu acho que isso deve Eles ser muito acabaram, gostoso. e vieram e pegaram, sabe? Eu vou ter que pedir mais. Isso é o mais legal, assim. É gratificante, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu ponho, sabe? Sim. No menu. Muito cuidado, não posso pôr qualquer coisa. Claro que também tem gosto, né? Eu posso gostar do Sim, limão, sim. você não, mas É que nem semana passada você postou um produto que eu não consumo, particularmente. Aí eu olhei no mercado, aí eu falei, não sei se eu provo. Aí eu pensei, não vou provar não. Porque não é uma coisa que é o meu gosto. Sim. Não, porque o produto, não sei nem se acho que deve ser bom, que a maioria das pessoas gosta. É uma Coca-Cola diferente. nova. Então, eu também não consumo a Coca. Mas eu sou curiosa. Sim, Tipo, eu também não tomo café. sim. Mas eu sou curiosa, sabe? Nem um pouquinho, um golinho. Eu vou, então é de curiosidade, né? Sim, então, mas aí entra o gosto. Vai ter quem não gosta porque não agrada o gosto. Já Porque não toma mesmo, né? Exato. Não porque é bom ou ruim. Sim. E tem gente também que eu até falo isso às vezes. Eu falo, eu consumi, sei lá, eu consumi porque é uma coisa que eu gosto, é um trabalho pra mim divulgar isso. Agora, talvez uma pessoa, né, que vai gastar com isso pra jogar no lixo, né? Sim. Porque vai provar e tá legal. Então, até o meu marido disse que tava num lugar e a pessoa abriu na hora. E falou, nossa, que delícia. Aí o outro deu pra esposa, falou, nossa, que nojo. Tipo, o casal não gostou. Não. Então, né, acontece isso do gosto. Mas tem coisa que a gente sabe que não, isso vai dar bem certo. particular, né? E tem coisa que fala, não, isso não é a Muito cara do arriscado. pessoal. Muito legal, Rafa. Exato. Muito bom. É legal. E aí, se tiver assim uma mensagem que para hoje você transmitir para essas mulheres, para essas mães que às vezes querem começar no digital ou querem fazer algo que pode proporcionar estar um pouco mais em casa, mesmo que em casa trabalhando, o que você falaria? Eu acho que tem que começar. Tem que ir, colocar. Hoje tem que dar as caras, né? Hoje não dá mais pra fazer que nem eu comecei só mostrando minhas mãos. Tem que ir mesmo. Se é o que tem vontade e devagar, né? Pra não esperar, tipo, não tenho retorno, não deu certo. Claro, se puder ter outro trabalho, né? Que venha uma renda, melhor, lógico, né? Mas Pra não quando desanimar. não é assim, né? Mas se tem como ter as duas, vai com calma. E seja natural, seja honesta, né? Verdadeira, que as pessoas percebem isso. As pessoas percebem e aí vai crescendo, sabe? Pelo menos foi a minha experiência. Foi assim que eu fui tendo prazer, esse reconhecimento, e aí eu tive vontade de continuar. Né? É que não é fácil, né? Com a maternidade, eu acho que nenhuma profissão né? É mais complicada mesmo depois que a gente vira mãe. Mas tá, né? A gente vai dando um jeitinho, uma rede de apoio boa e vai indo, né? Exato. Muito bom, Rafa. A gente quer agradecer, né, a sua presença, né, esse eu que horário, né, agradeço. de deixar, né, os seus filhos em casa. Imagina. Obrigada, foi muito gostoso o nosso bate-papo, né? Foi ótimo, muito bom poder. A gente vai deixar depois, né, a sua página, mas se você quiser deixar onde as pessoas Como que o pessoal te encontra? né? Quem ainda não te segue. No Instagram eu tô como @menu de ideias, mas acho que se colocar meu nome também aparece, né? O Rafaela Stanzik ou Rafaela Borg aparece. Ah, legal. Tem no Facebook também, mas acho que é a mesma coisa mesmo. É onde o pessoal te encontra, né? Eu tô ali no Instagram mesmo. Bacana. E você, Fá, como é que o pessoal te Bom, encontra? eu também tô no Instagram como Fabi Arello Psico. Mas eu falo que é mais para mandar mensagem no direct mesmo, né? Porque às vezes não vai ver muitas coisas que eu posto por lá, mas dá para entender o trabalho. E aqui também no Pod das Psis. Vocês encontram no Instagram como Paula Psicóloga. E toda quarta-feira aqui no Pod, às 10 no Spotify, às 10 da manhã no Spotify e às 8 da noite no YouTube. Não deixem de acompanhar a gente, de curtir o vídeo, dar essa força pra gente e de seguir no Instagram, tanto o Pod das Psis
quanto o Menu de Ideias. Mais uma vez agradecendo a Eu sua que agradeço. presença, Rafa. Obrigada, viu? Rafa. Foi muito Obrigada, bom o papo. muito bom. Obrigada.